Olá, amados do Senhor. Cumprimento a todos vocês que estão em casa com a paz do Senhor Jesus. E eu queria te dizer que hoje a gente vai ter um programa muito especial. Pelo menos para mim vai ser muito especial, porque tem muito a ver com a minha vida. Tem muito a ver com escolhas, tem muito a ver com ouvir ou não a voz de Deus. E principalmente para você que é mulher, tem muito a ver com a sua identidade, com o que você foi chamada de verdade. Muita gente já recebeu no WhatsApp uma mensagem que fala sobre Jó e Davi. Jó, quando ele recebeu a notícia de que os filhos dele haviam morrido, ele louvou e glorificou ao Senhor. E Davi, quando recebeu a notícia de que o filho dele havia morrido, ele se desesperou. Ele queria se colocar no lugar do filho, ele queria que ele tivesse morrido e não o filho. E aí a gente fica pensando assim, nossa, Davi sofreu muito, Jó nem ligou. E na verdade é o contrário disso. Por que Davi sofreu muito e Jó nem ligou? Não é que Jó nem ligou, mas Jó foi um pai tão presente, Jó foi um pai que cuidou tanto dos seus filhos, que buscou a Deus por eles, que oferecia sacrifício por eles, nem sabendo se eles tinham ou não pecado. Jó cuidou tanto dos filhos enquanto eles estavam vivos, que quando ele recebeu a notícia de que eles tinham morrido, ele se sentiu com o dever cumprido. Ele sentiu aquela sensação boa de paz, de pensar, eu fui um bom pai, eu ensinei o caminho certo para eles, eu apresentei a palavra de Deus para eles e eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Davi, por outro lado, foi o único homem que a Bíblia fala que viveu segundo o coração de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia se arrepender quando ele errava, se colocar verdadeiramente aos pés do Senhor, se entregar verdadeiramente ao Senhor. Mas ele não soube criar filhos. Tanto que a Bíblia nos fala de episódios onde o filho dele queria matá-lo, perseguia ele para que pudesse matar. Então, quando Davi recebeu a notícia de que o filho dele tinha morrido, a sensação dele era de se colocar no lugar. Por quê? Porque ele não tinha dado a atenção que aquele filho precisava. Ele não tinha sido pai de verdade. E isso faz toda a diferença. Quem você quer ser na vida do seu filho? Você quer ser como Jó? Ou você quer ser como Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas com relação à paternidade, com relação ao cuidado, o que você quer para a sua vida e para a vida da sua família? O testemunho que a gente vai ouvir hoje aqui fala justamente disso, de escolhas. Nem sempre a gente faz as escolhas certas. Eu mesmo fiz as escolhas erradas por muito tempo. Eu precisei que o Senhor me tirasse tudo. Que o Senhor quebrasse o vaso para poder construir de novo. Eu precisei chegar lá no fundo para poder fazer o caminho inverso. Mas eu fiz o caminho inverso porque eu não tive escolha, eu não tive opção. Mas o testemunho que a gente vai ouvir aqui hoje vai te mostrar que existem pessoas que escolhem o caminho inverso. Elas ainda têm a outra opção, mas elas escolhem a melhor parte. E é isso que a gente vai contar aqui hoje, vai mostrar aqui hoje. Não é sem dor, não é sem luta, não é sem sofrimento, mas é com muita sabedoria. E aí você vai ver que você que está em casa pode também escolher a parte certa, a melhor parte, digamos assim. Hoje a gente vai entrevistar a pastora Vivian Mercês, da Igreja Batista Shalom. Pastora, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui, porque apesar de ter as câmeras, de ter todo mundo, aqui no estúdio fica só a gente, então é como se eu estivesse batendo um papo só com a senhora. Então, hoje eu tenho a sua história só para mim, vamos dizer assim, e vou ser muito abençoada. Fico muito alegre também por ter recebido esse convite de estar aqui com você, Carol. Eu sei que muitas vidas serão tocadas e abençoadas, principalmente, aliás, não principalmente das mulheres, mas das mulheres e dos maridos que vão poder entender um pouco mais da luta, do dilema que a gente vive, de como é difícil, né, as escolhas para a mulher, que muitas vezes eles não entendem, né? Verdade, Carol. A gente vai ver tudo isso. Pastora, você não nasceu em um lar cristão, né? Como que foi sua infância? Como que foi quando você conheceu Jesus, você já era adulta, mas como é que foi a sua infância? Como foi a Vivian? Quem é a Vivian? Bom, a Vivian, ela não nasceu num lar cristão, Carol. Quando minha mãe, mesmo não sendo cristã, ela era muito fervorosa em oração, ensinava os princípios, né? Tentava ensinar da maneira dela os princípios de Deus, né?
nos ensinando ali a honestidade, né, a ser boas pessoas, a dar bem com todo mundo. Mas assim, a questão assim, de devotar uma fé, eu não tive. Quando eu conheci o meu esposo, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Ele é cristão, né, desde os 9 anos, mas nessa época eu tinha 14 anos, quando eu o conheci, e a gente começou um namoro e atropelou todas as coisas, e aconteceu que eu me engravidei. E nesse processo que eu engravidei, a gente resolveu então casar. Você engravidou-se então novinha, com quantos anos, com 14 anos. Com 14 anos. Foi algo assim, que eu não esperava e nem ele, Carol. Eu era muito inexperiente e ele também, porque eu fui a primeira, né, na pessoa assim de relacionamento com ele e ele comigo. Nós dois éramos virgens. Uhum. Então, assim, foi algo assim que a gente foi errado, né? Não planejamos nada, aconteceu. Eu era uma menina que eu aconselhava minhas amigas, sabe? Eu dizia para elas, nossa, cuidado, você entrou no carro desse namorado, mas você é doida e tal. E eu me taxava como a certinha. A então, santinha, né? Isso, e quando então isso aconteceu, até para eu, assim, encarar aquela realidade foi muito difícil, porque eu pensava, nossa, agora eu aqui dava conselho, engravidei, aconteceu comigo. E na verdade a gente quando tem 14 anos, você se acha a pessoa madura, que sabe tudo, mas a gente tem 14 anos e é uma menina, né? É uma menina, Carol, sabe, hoje assim, eu tenho minhas filhas, né, eu tinha a Thaís com 20 e a Sara com 14, eu fico olhando assim, meu Deus, eu era uma menina mesmo. Mas enfim, a gente aconteceu e nós dois resolvemos casar e depois a gente não podíamos casar, mesmo os nossos pais assinando. Ah, porque ele também era novo? Ele tinha 18 e eu 14. No meu caso, né, meu pai teria que assinar, né, porque antes dos 16 anos não pode casar, né. Mas eu creio que depois, né, um momento assim, oportuno, a gente vai poder contar toda essa história, claro, né, de como que é difícil uma adolescente acontecer isso na vida de um adolescente e a sociedade, como ela encara, né, tudo isso. Mas eu creio assim, que é um tempo oportuno eu posso contar melhor. Sim. Mas enfim, então a gente resolvemos casar e aí depois descobrimos que não podíamos casar, mesmo os meus pais assinando, teria que procurar advogado e tudo mais. E aí a gente foi morar junto. Como ele era desviado, estava fora da presença de Deus, e aí a gente se envolveu e aí fomos morar junto. Nesse processo, daí 1 ano, aí eu casei, aí eu já estava para completar 14 anos, mas eu já estava para completar 15 anos. Aí depois de 1 ano, com 16 anos, a gente casou, mas nós tivemos assim problemas difíceis demais, porque ele era desviado. E assim, você deixou a sua casa com 14 anos, a mamãe cuidava de tudo, papai... eu não sei, eu com 14 anos não fazia nada em casa, sabe? Tipo assim, não ajudava no basicão ali, guardava as minhas coisas, mas aquela responsabilidade de cuidar de uma casa, de ter a sua casa, deve ter sido uma coisa assustadora. Foi difícil, só que assim, minha mãe desde quando eu tinha 11 anos, minha mãe saiu para trabalhar, então a questão de assumir uma casa, eu já sabia bem. Já era mais tranquilo, já era bem mais tranquilo, então eu assumi. E eu fiquei 1 ano morando com meus pais também. Eles cederam pra gente um lugarzinho e eu fiquei 1 ano, o que me ajudou muito, porque eu tive, mesmo tendo que encarar a minha mãe, de ter errado, de ver a frustração dela, a decepção na vida dela e do meu pai, de ter aquilo acontecido, eu fui a primeira na família que isso aconteceu. Então foi muito difícil. Um pouco antes da minha mãe saber, eu já estava juntando minhas roupinhas escondido. Tipo assim, ela vai me colocar pra fora de casa. Ela vai me colocar pra fora. Mesmo que minha mãe é uma mãe assim, tão carinhosa, a vida inteira, muito carinhosa mesmo, mas eu passava aquela coisa na minha cabeça, adolescente. Nossa, eles vão me expulsar de casa e tal. Então eu já juntava minhas coisinhas pra... Se ela me mandar embora, eu já estava pronto. Mas graças a Deus isso não aconteceu, né? Ela aceitou, sábia, né? Aceitou a situação, né? Ela não queria, mas aceitou. E ela permitiu que a gente ficasse lá 1 ano, sabe? Depois de 1 ano a gente casou e a gente saiu de lá, foi começar a nossa vida. Sozinhos mesmo, e com a Thaís já pequenininha, né? Nossa. Só que foi muito difícil, não foi fácil, porque ele era desviado, então ele era desviado, mas ele mantinha a sua... a doutrina, né, de fé, de prática e tal, e eu não sabia nada disso. Eu não queria ser cristã, não queria ser evangélica, né.
E aí e foi o nosso relacionamento terrível, foi muito difícil o início do nosso casamento. Como assim? O que era ruim mesmo? Tipo assim, ideias diferentes, ou eram problemas do dia a dia mesmo, tipo assim, eu gosto disso desse jeito, eu gosto daquele jeito. O que um adolescente hoje, que engravidar sem planejar nem nada, pode encontrar? O que ela pode bater de frente num casamento? Carol, eu não diria que é só uma adolescente. É o verdade. problema do casamento não tem nada a ver com a idade. A idade vai atrapalhar, sim, nessas questões de maturidade, da maturidade, tomar certas decisões. Mas o casamento, a pessoa pode ficar 10 anos namorando. E quando casar, ela vai enfrentar situações que ela vai... Nossa, eu achei que não era isso no meu casamento. Então, as dificuldades são imensas numa adolescente, por quê? Porque ela tem que concentrar naquilo que a vida agora. Eu fiz isso, aconteceu, agora eu tenho que enfrentar essa realidade na minha vida. E você tinha que ficar Você ainda estudava, né? Então, eu estudava, e aí enfrentar a escola, a gravidez, os enjoos, né, de vômitos e tal. Mas essa não foi minha pior situação. Eu fui lidando, foi a questão de casa, menino chorando, e aquela situação, e eu, mãe, com 15 anos, isso foi muito difícil. Mas, no meu caso, a situação mais difícil foi a minha adaptação com o meu esposo mesmo. Porque eram muito jovens, ele era muito ciumento, demais. Você é linda. E assim, era aquele ciúme, aquela adaptação dele como marido também, que foi difícil demais para ele, né? De estar assumindo também uma esposa, uma menina pequenininha. Então, e o fato dele também ser cristão e eu não, né? Aí ele, como nós dois já estávamos casados, ele queria falar comigo, Vivian, esse caminho não dá. E eu falava assim, não, mas por que não dá? Olha, você gosta dessas músicas esquisitas, doidas? Eu não gosto. Ah, não, mas por que você não gosta? Eu aprendi a vida toda que poderia ouvi-las, assistir o que eu quisesse. E aí ele vinha com aquele princípio, não, Vivi, eu não concordo com isso. Olha, eu não acho que deve assistir essas programações, eu não acho que deve ouvir certas músicas. E eu era adolescente, eu queria ouvir música, quando tinha festas na família, eu queria dançar. Eu queria, para mim isso que era a vida, a diversão estava aí, né, de poder dançar até altas madrugadas e tal. E aí ele não queria, então a gente brigava muito, porque eu queria sair, eu queria passear, eu queria deixar minha menininha com a mamãe e sair, e curtir aquilo que eu não podia curtir, porque antes do casamento meu pai era mais, prendia muito, né, então eu pensava, agora eu tô casado, nós vamos sair, nós vamos pra balada, né, e ele... Nunca ia. O quê? Balada? Né? Que isso? Não é. E aí eu não entendia, porque o princípio cristão dele, bíblico, né, de estar ali, que isso não é a verdadeira alegria. Ele queria mostrar que isso não era alegria e eu não queria entender isso. Então a gente brigava muito. A gente teve épocas assim de muito difícil mesmo, de querer assim separar. Você pensou em separar? A gente pensou em separar, porque aí foi 3 anos de discussão. A gente não se ajeitava. Ele não ia para a igreja, também nem um nem outro, né? Buscava Deus. Então a gente só pensava mesmo em separação. Ele foi para o caminho da bebida, começou a beber, né? Para fugir daquela situação da nossa vida. E eu só sabia chorar, colocar as músicas sertanejas para passar noites chorando. Porque fica mais legal sofrer. Não é? Assim, Sofrer, então deixa eu colocar essa música aqui, chorava as mágoas e tal. E a Thaís, tadinha, lá no meio de nós, tudo isso, vendo né? aquela discussão daquele casal. Aí eu já estava prestes a fazer 18 anos. Então, pastora, peraí. Então, antes dessa fase, de chegar ao fim dessa fase de deserto, mesmo sem saber que era um deserto, a gente vai fazer um intervalo comercial. Eu não sei vocês, mas eu tô amando. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta para ser edificada. Essa é a palavra, é rapidinho. Olá, nós estamos de volta com a pastora Vivian Mercês, contando pra gente um testemunho incrível. E a parte mais incrível do testemunho dela é que são problemas que nós enfrentamos todos os dias e muitas vezes a gente não sabe nem como resolver. E ouvindo assim, é tão
tão diferente, porque você vê, nossa, eu passei por isso, eu fiz isso, eu errei nisso. Então eu tô amando o programa, gente. Eu espero que vocês aí de casa também estejam sendo tão edificados quanto eu. Pastora, e aí isso tudo antes de completar 18 anos, né? Isso, então assim, essa trajetória, né, de 14 a 18 anos, já estava casada com uma criança pequena no colo, e casa, adeus, mocidade e tal, e com os problemas de relacionamento entre eu e meu esposo, né, que ele queria me mostrar um caminho que eu não queria seguir. Então, com 18 anos, as discussões eram imensas, assim, por nada, discussões que não tinha nada agravante para separar. Você ouviu uma música sertaneja, já tava briga. Já era discussão, né? Ele chegava em casa, se ele percebesse assim, que eu estava assistindo uma programação que ele não gostava, aí ele já falou, vou quebrar essa televisão, porque eu já te falei que você não podia assistir que isso não tá certo e tal, e você continua, e eu não me respeito e tal, mas eu não entendia. Ao mesmo tempo você fala, mas por que eu não posso assistir? Eu tô na minha casa, não tá fazendo nada demais. Isso, e aquela criação assim, é melhor deixar o menino assistir, ficar de cedo até de noite na frente da televisão, do que ficar na rua, sem saber que aquele menino tá se alimentando também de coisas pior ainda, às vezes, né? Só que assim, então quando foi chegando eu com 18 anos, 3 anos já de casado e naquela discussão, eu já tava assim, olha, eu tô nova. E eu ouvia amigas que chegavam e falavam, nossa, você é muito nova, por que você vai ficar aguentando isso até quanto tempo? Separa dele, você pode ainda conquistar uma vida, não, você vai ficar sujeitando a isso, um homem ignorante, um homem, não, que quer te levar para um caminho que você não quer ir e tal. E eu comecei a pensar tudo aquilo. Falei, olha, quer saber? É mesmo. Eu vou ficar casada, não, eu tô com 18 anos. Não, agora eu vou ser dona do meu nariz. E eu vou cuidar da minha vida, vou fazer tudo diferente, vou mudar tudo e tal. E eu começava a pensar na separação, toda semana. Eu arrumava a casa, cuidava da minha casa, pensando em separar, aí agora vai dividir, metade vai ser dele, metade vai ser minha, o que eu vou fazer com a minha metade? Tudo isso eu estava pensando em fazer isso. E você não trabalhava fora nessa época? Não trabalhava fora, porque era tão ciumento que nem me deixava trabalhar fora também não. Era assim, ele falava, não precisa trabalhar fora, enquanto eu conseguir manter a gente, cuida da menininha e vamos ser assim. E aí eu cheguei perto da minha mãe e ele me fez um convite. Falou, Vívia, eu quero te fazer um convite, vamos comigo para a igreja? Você sabe, eu sou cristão. Quando a gente casou, Carol, ele levou umas fitas cassete da Lauriette, da Aline Barros, fita antiga, sabe, uma bíbliazinha dele. Então eu sabia que ele era evangélico, só que estava desviado. Mas não queria nem saber. E aí ele falou comigo, vamos para a igreja. Do jeito que a gente tá não dá, e Deus vai solucionar esse problema, vai resolver esse problema. Eu falo, não quero ser evangélico, eu não quero, não, ser crente é muito chato, não quero ser crente não pode nada. E aí ele ficou me insistindo e eu falei com minha mãe, eu vou porque de repente meu casamento é por um filho, quem sabe resolve esse problema, eu vou ir e se der certo. Ô Carol, então aí que é a questão da minha conversão. Porque aí eu fui com esse intuito de tentar salvar meu casamento. E foi numa escola bíblica dominical, debaixo de chuva, estava chovendo, e a gente foi à igreja. E lá na escola bíblica, sabe, eu senti algo tão diferente dentro de mim, algo tão mudando dentro de mim, e não teve um apelo, porque a escola bíblica dominical não tem apelo, né? E eu fui me alimentando daquelas palavras que foi falando, mas muitos questionamentos na minha mente também. Que isso, você tá falando isso, mas não é bem assim. Mas ao mesmo tempo, mesma hora que eu questionava tudo que o professor da escola bíblica falava, que eu achava exagero, que não era bem assim, ao mesmo tempo era um confronto dentro de mim. Que ao mesmo tempo aquela palavra, por mais que eu achava que estava errada, ela entrava dentro de mim para fazer a mudança. E de certa forma você sabia que era aquilo, né? Aí à noite a gente voltou, ele perguntou, você gostou? Eu gostei, vamos à noite? Vamos. Aí quando foi à noite eu ficava assim, eu ouvia a pregação, os louvores, aquilo foi mexendo no meu coração, e eu doida para chegar ao apelo, e quando foi feito o apelo, eu levantei as mãos e aceitei o Senhor Jesus. Então, assim, eu falo mesmo que pra mim foi amor à primeira vista com Jesus. Glória porque eu fui de manhã numa escola bíblica. Eu sou apaixonada por escola bíblica justamente por isso, né? Porque eu me converti numa escola bíblica, debaixo de uma chuva. E quando foi à noite, eu aceitei Jesus. E desde esse dia, eu estava com 18 anos. Aí começou a mudança na minha vida, sabe? Aí eu fui entender as coisas do Senhor. Aí eu comecei a entender o que era uma oração. Tirei tudo que aquilo
ele não falou mais nada, meu esposo, né, o pastor Francis Leme, não falou nada do que eu devia fazer ou não a partir dali. Só que eu fui pedindo ao Espírito Santo. Falei, olha, se o Senhor existe, se é verdade, o Espírito Santo age na vida das pessoas, convence as pessoas, me convence onde que a gente precisa consertar, onde precisa mudar. O que tem que mudar, né? Onde tem que mudar? Né? Porque tem que haver mudança, né? O Senhor Jesus, ele nos chama como a gente está, mas a gente sabe que muitas coisas vão ser consertadas, precisam ser trabalhadas. E aí foi o processo que Deus foi me curando. É um processo mesmo, né, Vivian? Né? Então eu com 18 anos, aí a gente começou a encarar um ao outro, diferente, olhar um para o outro, pensar, nossa, a gente começou tudo errado. Nossa, mas como que a gente foi deixar acontecer isso? Mas aconteceu. E agora, né? A gente já tinha 3 anos de casado, juntos. Já tinha uma filhinha de 2 anos, quase 3, e aí né? Foi onde que a gente decidiu a caminhar juntos, sabe? A começar a fazer oração juntos, a ler a palavra juntos. E tudo foi mudando, sabe? Que o processo, assim, tinha discussões, como tem, claro, que todo casal discute, né? Tem dias que a gente tá amando, tem dia que a gente tá... Quer apertar, né? Ai, meu Deus, se eu pudesse, né? Então, assim, mas a gente foi sendo trabalhados, a gente foi aprendendo a lidar um com o outro, eu abri mão daquilo que ele não gostava, ele também abriu mão daquilo que eu não gostava, e foi o processo de adaptação, de cura mesmo do Senhor na minha vida. Então foi assim, momentos assim, Carol, que eu falo, que esse processo, quando eu aceitei Jesus, na mesma semana, eu mais ele naquela discussão, nesse processo mesmo da cura, eu não tinha nenhuma intimidade com o Senhor. E aí foi um dia que ele foi trabalhar, ele é militar, né? Ele foi trabalhar e eu ajoelhei, eu não tinha quase nada, porque a gente não tinha nada, a gente começou sem nada. O meu sofá era a minha cama de solteiro. Esse era meu sofá na sala. Uhum. E eu ajoelhei ali, a Thaís já havia dormido, e eu ajoelhei naquela cama ali e comecei a orar, sabe? Senhor, o Senhor existe mesmo? É o caminho certo, é isso mesmo? Fala comigo, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, né? E eu senti assim naquela sala, sabe? Na minha sala, na simplicidade daquela sala, naquela cama, o Senhor Jesus, assim, realmente, sabe? Chegar a mim. Eu senti como se ele realmente me pegasse no colo, sabe? Glória e me mostrasse assim, o seu amor. Então ali foi a minha conversão, sabe? E isso foi nessa época, eu tinha 18 anos. E de lá para cá, Vivian, você mesma falou, pastora, que foi um processo, que as coisas não mudam de um dia para o outro, que é realmente um processo, né? Mas e esse processo? O que mais aconteceu? Teve um tempo que você... Porque eu sei que teve um tempo que você começou a trabalhar fora, não teve... Como que foi tudo isso? O que foi mudando, mas o que ainda não estava bem? O que está de diferente hoje? Carol, depois essa vinda nossa, então, para o cristianismo, né, voltamos, né, para a casa do Senhor, os processos, eles foram assim, cada dia a mudança, né, real mesmo na nossa vida e tudo. Mas tinha coisas que precisava, por ser humano, a gente tem tantos desejos e planos e sonhos e projetos, então não foi assim, né, fácil realmente, hoje vocês brigavam 3 anos, uma vida de inferno, 3 anos, um casamento que estava Deus, eu ia falar, não sei como que ficou 3 anos, eu sei, Deus, né, segurou 3 anos pra eu encontrá-lo, né, mas mesmo assim há desejos no coração, porque ali tinha uma menina que casou tão novinha, que não tinha né, oportunidades na vida, quanto ao que a gente acha que é a valorização feminina nossa. Verdade. Né? Então eu queria, assim, eu estava em casa e chegou também um determinado momento na minha vida que mesmo estando na igreja, estando ali com meu esposo, na nossa caminhada, ensinando aos filhos a casa do Senhor, mas eu queria ter mais, eu queria ser mais. Para mim já chegou um tempo assim que quando deu 5 anos, eu tinha 20 anos, eu falei, não, agora eu quero trabalhar. Eu fiquei 5 anos cuidando de casa, cuidando da Thaís, não, só dona de casa. E chegou um momento que eu comecei a sentir vergonha de dizer que eu era dona de casa. Era terrível chegar em qualquer lugar, qualquer que perguntasse, que você tinha que preencher um cadastro e falava ali, profissão, do lar. Então aí eu ficava, nossa, era ruim pra mim, eu achava que isso era desmerecedor pra uma mulher dizer que ela era do lar. Ela não tinha muito valor, é do lar. Enquanto eu via não faz nada, as amigas minhas que da mesma idade se formando para advocacia, enfim, né, se formando, e eu lá não me formei a nada,
estava dentro de casa, cuidando da casa somente. E isso foi, em mim, trouxe assim, uma certa baixa autoestima de achar que eu não era tão valorizada assim, né? E aí eu falei com ele, olha, eu vou trabalhar, eu sei que a gente combinou que eu não trabalharia, mas eu vou trabalhar e vou procurar um emprego, mas aonde você vai trabalhar? Não, vou arrumar um trabalho e tal. E foi muito fácil, graças a Deus, sabe, de conseguir empregos. E ali eu comecei, assim, uma trajetória de arrumar um trabalho. Aí, trabalhava aqui, ficava ali por 8 meses, saía dali, ia para outro. Mas por que eu saía? Porque nunca dava certo. Era fácil de eu conseguir um emprego. Eu ia nas entrevistas, eu passava nas entrevistas, as pessoas falavam, nossa, eu quero você, gostei do seu jeito, não, vou querer você. Mas aí ia muito bem. Quando ia dando o terceiro mês, era terrível, não era fácil. Continuar assumindo a casa, sendo esposa, sendo mãe, e agora já na obra, né? Então, assim, ele já não era pastor ainda, não pastoreava, mas já estava trabalhando na obra, auxiliando o pastor e tudo. E aí aquela experiência boa, gostosa que eu tive com o Senhor, já fui começando a afastar, porque eu não trabalhava. Dava tempo, né? E nisso ele já começou também a pegar no meu pé, né? E falar, não foi isso que a gente combinou, não tá dando certo, sai desse trabalho, não dá, você trabalha o dia inteiro. E os nossos horários, eles não coincidiam, porque ele é militar, então às vezes eu estava chegando e ele estava saindo. Então era muito difícil. Aí eu saía daquele emprego. Aí, por fim, passava um tempo e eu voltava para dentro de casa e pensava, não, a insatisfação de mulher, mas nossa, estava dando certo naquele emprego. Tava tão bom e eu posso mais, eu posso ser dona de casa, eu posso fazer isso. A gente acha que você pode. A gente é super mulher, isso, né? E aí, ficou naquele processo um bom tempo, sabe, Carol? De emprego a emprego, voltar para casa, emprego. E aí eu voltei para casa, fiquei uns 5 anos trabalhando no ateliê de artesanato, com biscuit, e estava até assim dando muito certo, sabe? Foi uma bênção na minha vida, o tempo que eu trabalhei com biscuit, muita gente na cidade, eles me conhecem através do biscuit, pessoas de fora, de BH, tava bom, mas ainda para mim, aquilo estava dentro do meu coração, de achar que a mulher... ela só tem, assim, o valor mesmo completo seria se ela trabalhar fora, se ela ter seu dinheiro, sair de manhã e voltar de tarde, alguma coisa cansativa, exaustiva, mas tá bom, tá ótimo. É uma mulher moderna, isso, né? Eu não tava completa, eu não sou uma mulher moderna, eu tenho que ser completa. E aí foi num processo que foi mais ou menos em 2012, eu fui receber uma proposta, eu tinha pouco tempo que eu tinha saído do último trabalho, e recebi uma proposta de trabalhar com um amigo nosso, e falei, não, agora eu vou entrar. Eu já há bem tempo que eu queria essa oportunidade, eu não vou desperdiçar essa oportunidade, conversei com ele, e aí ele já estava pastoreando. A gente pastoreava uma igreja no Itapuã, e aí ele falou, Vivian, mas se você for trabalhar, e agora que você começou a me ajudar, porque eu tinha saído do outro, e ele assim, sorrindo, né, porque eu estava de volta para cá, de casa e tal. E você vai trabalhar de novo, não deu certo lá, mexe com isso não, mas você quem sabe, E eu fui tentar, né? Aí eu fui tentar trabalhar nesse lugar. Mas não foi fácil, Carol, porque nesse intervalo eu não pude ajudá-lo na obra. Eu vi que eu estava sendo tão falha na obra, porque eu sempre, desde a minha conversão dos 18 anos, eu sempre era leitura bíblica todo dia, eu estudava, eu não gostava somente de ler, como até hoje. Então eu gostava de pegar a Bíblia, enciclopédias, estudar mesmo, o que é versículo, aprofundar, né? E aquilo já estava totalmente longe de mim, sabe? Eu só orava rápido, né? E aquelas orações rápidas. E eu vi que ele estava precisando de mim. E era aquela cobrança. Ele falou, Vivian, larga esse trabalho, porque eu tô precisando de você na obra, agora eu tô pastoreando, e eu tô sentindo que você não tá podendo me ajudar, você chega cansada. As meninas eu tenho que me virar, porque ele também, sendo pastor, é militar, então eu tenho que me virar, eu tenho que cuidar delas, eu tenho que resolver quem vai pra escola, quem não vai. E eu com aquela coisa no meu coração, querendo ficar em casa, mas ao mesmo tempo, eu não queria também... A mulher moderna não deixava. Não deixava. E eu ficava, meu Deus, mas tá tão... E esse realmente estava bom demais, sabe? Eu estava assim, fazendo o que eu queria, me colocaram num lugar que eu fazia uma função legal, que era mexer com documentação, e estava muito bom. E chegou um processo em que eles estavam já precisando de todo mundo que estava na sua equipe, eles precisavam, não podia abrir mão de ninguém. Era hora, assim, de um momento de ninguém sair. Era todo mundo a juntar para
em prol do trabalho. E a igreja, e ele lá sozinho na obra e pedindo que eu parasse de trabalhar, que eu visse o que era mais importante, eu continuar aquele trabalho ou ficar com ele na obra. O que era a sua escolha, né? E aí eu comecei a ter esse confronto, meu Deus, o que eu faço? E eu comecei a orar, falei, Deus, o que eu faço? Eu preciso parar de trabalhar, porque realmente as minhas filhas eu não estava podendo ir mais em reuniões de escolas, eu estava me sentindo assim, gente, eu não estou conseguindo, eu achei que eu ia dar conta, mas eu não estou conseguindo. Eu gostaria, mas não foi a verdade. Isso, não foi a realidade. Né? Aí foi onde que eu comecei a entender que a mulher, onde que está mesmo o seu valor. Vivian, pastora, antes de você contar como que foi, o que aconteceu para que você chegasse a esse entendimento, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta rapidinho. É bem rapidinho. A gente volta já. Olá, hoje nós estamos contando aqui o testemunho da pastora Vivian Mercês e vamos ver agora o que aconteceu para que ela definitivamente fizesse a sua escolha. E aí, pastora, você estava nessa luta, né, nessa dúvida de que eu estou sentindo falta de cuidar das minhas filhas, mas ao mesmo tempo, mulher moderna falava alto, né? Então, aí eu comecei a buscar do Senhor. Aí foi um momento que eu vi assim, que eu precisava de buscar nele aquela insatisfação que eu achava existir dentro de mim. E comecei a orar, falei, Deus, me ajuda a ver o que é melhor na minha vida, o que é prioridade na minha vida neste momento. É eu continuar com o meu emprego, colocando ele acima da minha casa, acima mesmo até da sua obra, ou voltar para casa. O que eu faço? Me ajuda a decidir, eu preciso decidir. E Deus começou a trabalhar no meu coração. Tinha pessoas que apareciam no meu caminho que não sabiam nada da minha situação, amigas que nem sabiam da minha situação, e conversando, elas falavam, deixavam uma mensagem no e-mail, porque antes não tinha tanto WhatsApp, Facebook, não estava muito na alta, né? Era mais e-mails, né, que a gente trocava mensagens e tal. E eu recebi assim, um e-mail assim, de uma amiga minha dizendo assim, uma história de uma mulher que abriu mão do seu trabalho, porque o esposo pedia, a família pedia, e aí aquilo falou muito no meu coração. E teve uma campanha na nossa igreja, e eu comecei a orar, falei, Deus, fala comigo. Eu não quero assim, eu não estou falando para o Senhor que esse pastor aponte o dedo e fala assim, você que está com a roupa tal, é para você. Não, Senhor, porque às vezes a gente busca isso, né? Vem um pregador, tomara que ele me enxergue, né? Tomara que seja eu a palavra que vai falar para mim. Eu falei, não, Deus não precisa disso, mas que ele fale alguma coisa. Ele não sabe da minha vida, eu preciso de uma resposta, o que eu faço? Eu largo o meu trabalho, fico em casa, e ao mesmo tempo eu não queria também largar o pessoal do trabalho, para não deixar eles na mão e tal. E aí o Senhor, eu orando, aí o pregador, pregando uma palavra que não tinha nada a ver, aí do nada o pregador começa a falar assim, olha gente, eu não sei porque eu tô falando isso não, mas muitas vezes Deus nos pede coisas que a gente não compreende. E há uns anos atrás Deus me pediu o meu emprego, e eu não queria abrir mão na época, mas Deus me pediu um emprego e falou, eu vou cuidar de você. E eu larguei meu emprego e hoje eu entendo por que o Senhor me pediu e tal. E começou a falar aquilo, ele falou, eu não sei nem por que eu tô falando isso não, mas recebe e tal. Mas eu entendi. Sabe? Aí você sabia que era pra você. Ele saiu daquilo, voltou na pregação dele novamente e eu falei, Deus, então é para me largar. Né? Eu entendi isso, Deus, só eu com o Senhor aqui, falando em espírito, comunicando aqui, então, Senhor, eu vou largar esse trabalho, vou largar, eu sei que eu tenho, o Senhor tem mais para mim também, não é o trabalho que vai me fazer sentir, então, essa mulher valorizada e tal. Só que aí eu voltei a trabalhar, e aí passou um mês, quer dizer, eu não larguei o trabalho, largou. Mas nesse processo de um mês, eu continuei orando. E eu falava com minha irmã, falava assim, nossa, mas eu não quero parar de trabalhar, porque tá bom, e também como é que eu vou deixar eles na mão, como é que eu vou chegar e falar, eles me deram tanta oportunidade, porque eu entrei, eles me deram muita oportunidade, sabe, eram compreensivos, me colocou num horário bom de trabalhar, que mulher que é dona de casa gostaria de estar trabalhando, e aí minha irmã, eu falei, como assim que Deus não quer que eu trabalhe? Eu acho que não tem isso, e minha irmã falava, Vivian, veja bem toda a situação, Deus não quer que você trabalhe nesse momento mesmo, não. Tudo que está acontecendo, palavras que vêm até você... Vê que não, né? E aí eu ficava assim, mas será? E eu, será, né? E aí eu continuei em oração, e aí teve um dia que eu falei com o Senhor, falei, Senhor,
eu sei que tudo está indicando que é para parar de trabalhar. Mas eu não quero parar de trabalhar e mostrando que os meus patrões não sintam que eu estou deixando eles na mão. Cria, Deus, uma situação que eu posso parar de trabalhar. Que eles vão ver que não tem outro jeito, eu tenho que parar de trabalhar. Só que foi uma fala minha totalmente errada, Carol. Porque a gente, até diante de Deus, a gente tem que saber o que você vai pedir ao Senhor. As nossas orações, elas também, Deus conhece nosso coração, nossa fraqueza, mas a gente precisa chegar a Ele com orações específicas também. Com sabedoria, né? Com sabedoria, né? E olha o que eu falei, cria uma situação de forma que os meus patrões não percebam que eu estou os deixando na mão, que eu vou ser obrigada a parar de trabalhar. E aí quando passou uma semana, foi numa quarta-feira, eu estava no meu trabalho, aí meu esposo me ligou e falou, Vivi, o que você está fazendo? Estou no meu trabalho. E esse dia ele estava em BH, ia ficar trabalhando até 3 horas da tarde, e minha menina à tarde ficava sozinha. Eu saía para trabalhar, deixava a menor na escola, e a Thaís tinha 16 anos, ficava, isso foi em 2012, em casa sozinha. E ele me ligou, falou, o que você está fazendo? Eu estou no meu trabalho. E ele falou com uma voz assim que eu pensei, nossa, Deus. Aconteceu Não, coisa. Na verdade eu até pensei assim, nossa, hoje ele está enfurecido, hoje ele quer que eu largue o meu serviço de qualquer maneira. De qualquer jeito, né? Hoje não tem conversa. E aí ele falou, eu falei, mas por que tal? Vem embora agora, porque eu estou segurando um ladrão aqui, vem que eu estou com ele aqui, segurando um ladrão, Thaís está trancada no banheiro de casa. Aí aquele desespero, entrou 2 ladrões aqui, você vem correndo e tal. E eu saí gritando com a minha chefe e falei, nossa, entrou um ladrão na minha casa, Thaís está sozinha, está trancada no banheiro, e o Francisley está lá segurando o ladrão, um deles, até as viaturas chegar e tal. Aí que desespero, ela pegou o carro e a gente não viu nada, ela ultrapassou o sinal, né, o semáforo, e correndo. E a gente chegou lá. Quando eu cheguei, a casa estava toda revirada, móveis do lado de fora, televisão, tudo que era menor, em cima de uma mesa que a gente tem do lado de fora da casa. E aquela confusão, e ela tremendo, eu cheguei lá, já tinham os policiais prendido. já estavam lá, né, já tinha mais policiais, minha casa encheu de policiais, e o cara já tinha levado o cara, eu não vi o cara, já tinha levado ele, o outro fugiu, não conseguiu pegar. E a Thaís estava assim, tremendo, sabe, em estado de choque. Eles entraram na sua casa, ela estava lá sozinha, né? Isso, então assim, eles entraram, mas ela conseguiu escapar, ela conseguiu esconder. Não, na verdade, quando eles entraram, o que aconteceu? Eles perceberam que ela estava lá, né? Eles perceberam que tinha uma adolescente, porque quando eles fizeram um barulho na janela para entrar, ela viu aquele barulho, achou que eram os cachorros e tal, levantou, mandando os cachorros calar. Quando ela chega na sala, os caras lá já entrando para dentro, aí ela correu, né, e aí eles falaram com ela, eu não sei bem, né, o que foi, né? Porque assim, essa história são 3, né, lados, o meu lado, a minha experiência, a experiência do Francisley como pai, né, e militar, de chegar e ver a filha naquela situação, e ela, é uma história muito bonita, Carol, sabe, porque a minha menina, assim, ela passou o momento dela ficar dentro daquele banheiro, trancada, e ela dizia depois com o tempo, ela falando, olha, eu falava para Deus, é assim que eu vou morrer? Chegou meu fim, eu vou morrer assim, né, e ao mesmo tempo ela ligou para o pai, ele estava vindo de BH, na BR, quando ela ligou. É uma situação, assim, tremenda, sabe? Na verdade, ela conseguiu esconder e ainda levar um celular para conseguir ligar? Quando eles mandaram para ir pro banheiro, entendeu? Eles que mandaram só que aí ela tava com o celular, e falou para não gritar, né, e tudo. Ela entrou, e ela trancou e ficou lá dentro, trancada, né? E eles começaram a roubar as coisas, sabe? Começou e só falou para não gritar e tudo. Só que nesse intervalo, ela conseguiu ligar pro pai. E só que nesse momento que ela ligou, ele estava na viatura. E na viatura já estavam falando, olha, deslocar policiais para a rua tal, número tal, porque a vizinha viu 2 bandidos pular o muro. Quando falou isso na rádio, ele viu que era a casa dele, a filha dele. Aí ele falou, meu Deus, é a minha casa. E ele pegou, gente, manda a viatura pra lá, porque é a minha casa, minha filha tá lá, ela tem 16 anos, é a minha casa e tal. E isso tava no final da BR-040, já chegando aqui em Sete Lagoas. Que desespero. E aí ele começou a correr pra poder, aquele desespero que a filha tava lá sozinha. Não sabia o que estava acontecendo com ela.
E ele não atendeu ela. E ela, quando ela ligou, aí logo depois ela ligou. Quando ela ligou, que ele olhou o número, ele falou, pronto, ela é em casa mesmo, porque a Thaís tá me ligando. Sim. E não quis nem atender. E ele chegou primeiro que a polícia, as viaturas, eles conseguiram chegar primeiro, segurar o bandido, ver como é que ela tava, né? E aí as outras viaturas foi chegando, aquele tumulto todo, mas não tocaram na minha filha. Glória pra a Deus. Glória do Senhor. E depois de tudo isso, Vivian, porque a gente vê isso como, por pior que seja, por mais doloroso e por mais, assim, assustador, você orou e pediu, né? Então, né, aquele momento que eu falei com Deus, aí que foi cair na ficha depois, meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu pedi porque depois que aconteceu isso, minha filha em trauma, o processo da semana de saber que entrou alguém na sua casa, que prendeu sua filha no banheiro, que podia ter acontecido pior, ter estrupado ela, né, 2 caras, um de 22 e um de 18, né. Só que assim, depois de tudo isso que eu fui ver o que foi cair na ficha, Deus. Eu cheguei nos meus patrões, tive que falar com eles, não vou voltar mais para trabalhar, me dá 15 dias, eles me deram 15 dias, depois dos 15 dias eu voltei, não tem jeito mais de parar de trabalhar. Aí nesse momento foi que eu fui pensar, meu Deus, olha, para que eu pedi assim, né? Mas eu entendi, né, e aí eu decidi mesmo a largar, desde 2012 eu não trabalho fora, eu entendi, porque a gente que é mulher, como eu estava falando, Carol, a gente precisa, a nossa satisfação não é a questão do trabalho, não é se eu tenho um bom emprego, se eu estou dentro de casa. A satisfação nossa tem que ser com nós mesmos. Eu tenho que ser feliz com aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus colocou na minha mão. Com a casa, né? Com você. Isso, comigo mesma, porque eu posso ter uma ótima profissão e não ser bem, não ser feliz. Eu conheço amigas que chegam perto de mim, têm ótimas profissões e falam, não sou feliz, vivo um casamento desestruturado, vivo e é infeliz. Então, quer dizer, não é a questão do trabalho, né? Hoje, depois com esse processo de 2012, e eu ajudei meu esposo, e comecei a encarar a vida diferente. Você escolheu a melhor parte, como a gente falou no início, né? Parte. Você escolheu a sua família, o seu ministério. O meu ministério. E aí, depois disso, meu esposo ainda brinca comigo, não peça para trabalhar fora. Né? Não fala que vai trabalhar fora, pelo amor de Deus, né? E graças a Deus, sabe, Carol, depois disso o Senhor foi me mostrando o valor da mulher feminina, a mulher moderna. A mulher moderna é a mulher atual. E a mulher atual não quer dizer que ela tenha que trabalhar fora ou ficar só dentro de casa. Sim. É a mulher que ela encara a realidade, ela entende o que eu estou ensinando, o futuro de amanhã, isso, né, cidadãos do bem. O que eu posso ajudar, mesmo onde eu estou, o que eu posso fazer, né, para ajudar... A mulher que Deus te criou para ser, independente de ser num trabalho ou de ser cuidando da sua família, que não te diminui em nada, muito pelo contrário, né? É que a gente trabalha muito, a gente fala trabalhar fora. Fala não. Porque o trabalhar você já Porque as pessoas veem a gente aqui na televisão e tal e acham que é uma coisa, mas eu chego em casa, eu tenho que fazer para casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que cuidar de cachorro e cuidar de menino. E eu não sou ainda muito boa nesse negócio, então eu tô aprendendo, sabe? Isso, e não é cada dia é isso. A gente, nós que somos mulheres, temos um potencial grande demais. O Senhor colocou em nossa mão algo muito grande, que foi ser auxiliadora, ajudadora. Isso é um grande trabalho. E depois dessa escolha, Vivian, eu creio que já existia antes, mas floresceu dentro de vocês esses valores da família, a importância de cuidar da família, de educar. E isso hoje é o ponto forte da Batista Shalom, né? Do ministério de vocês, família, casais. Isso, Carol, a gente, com o processo que a gente teve experiência, porque uma coisa é você falar de algo, né? Mas outra coisa é você viver e falar daquilo que você viveu, né? De experiência própria. Então, a gente, logo quando o Senhor permitiu que a gente abrisse a Igreja Batista Shalom, antes mesmo, desde 2007, a gente vem trabalhando com casais. E aí o foco nosso, mesmo com a Shalom, que é uma igreja para todos, mas a gente trabalha muito com casais, porque foi o Senhor quem restaurou o nosso casamento. Senão hoje a gente não estava junto mais. Mas então com os 18 anos o Senhor restaurou o meu casamento. Talvez você seria uma pastora, seria serva hoje que você é, né? Então assim, Deus trabalhou de uma forma tremenda. Na vida de cada um de nós, Deus tem um chamado. É verdade. Né? Por mais que a gente corra, mas Deus tem um chamado. Se a gente der liberdade ao Senhor de falar, eis-me aqui, o Senhor vai cumprir o chamado dele na nossa vida. E onde que eu aceitei o meu chamado. De ser pastora, né? A princípio você falou, né? O meu processo até mesmo de ser pastora, um tempo eu achava que eu não queria ser pastora, né? Eu recusei 2 anos,
O pastor Francisco falava, você é minha Vou te esposa, eu consagrar. sei que você tem um chamado, eu vivo com você, eu seria a primeira pessoa a falar que se você tem ou não esse chamado. E eu ficava recuando tudo, mas depois eu fui entendendo, porque é um trabalhar que eu poderia trabalhar ainda mais com mulheres, né? Sim, claro. De estar mais próxima de mulheres, e graças a Deus, hoje eu louvo o Senhor porque eu tenho muitas amigas, tem pessoas que vão lá na Shalom, pessoas até de outros ministérios que me ligam e falam, pastora Viva, você pode me atender? Eu vou ir na sua igreja, você pode ir. Tá? Pessoas, amigas minhas que são de outros ministérios e que vão lá, bênção. E porque eu não trabalho fora, Tem esse eu posso tempo ter esse tempo para conversar, né? eu vou pro gabinete, a gente conversa, mulheres que às vezes são muito mais velhas que eu, que têm casamentos mais há tempos que o nosso, né? E o Senhor tem permitido isso, com a nossa vida, com a nossa experiência, poder trabalhar com casais, sabe? Glória a dizer, Deus. Tem solução, tem um Dá jeito, pra consertar, dá para né? consertar. A mulher, você é importante, você precisa entender que você é importante no trabalho ou dentro de casa. Você tem um grande potencial. Você pode ser uma pessoa que vai trabalhar, que vai ser um auxílio, uma ajudadora na vida de uma mãe, da sua irmã, da sua amiga, da sua filha. Exemplos, né? Você pode ser exemplos para outras mulheres. Né? Pastora, infelizmente o nosso tempo estourou. Eu queria fazer mais milhões de perguntas e queria que você ficasse aqui mais um tempão com a gente. Mas infelizmente nós não temos mais tempo. Mas você que está em casa... apareceu os contatos da pastora Vivian, você pode entrar em contato com ela, ela mesma está falando que ela pode te atender, ela pode te receber lá na igreja. Eu creio que o Senhor está preparando algumas novidades também para 2017, que vocês vão poder acompanhar também, mas eu queria, pastora, te agradecer muito, te falar que foi realmente uma honra, um prazer ouvir assim mais de perto o seu testemunho. E você que está em casa, você pode assistir esse testemunho no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. E eu te peço que se você conhece alguém que tem um problema no casamento, que está enfrentando uma situação parecida com o que a pastora enfrentou, compartilha com ele esse testemunho, passa para uma pessoa. Se você compartilhar com uma pessoa, a gente vai conseguir chegar no número grande de pessoas e o Senhor vai poder abençoar essas vidas como Ele abençoou a gente aqui hoje. Muito obrigada, pastora. Eu que agradeço. E você que está em casa, eu te espero amanhã para mais um testemunho. Até lá!